Eureka! Tente realizar essa exclamação na sua mente. Eureka! Que imagem vem à sua cabeça? Ou melhor, que balãozinho aparece do lado da pessoa que exclama dessa forma? Eureka! Qual é o desenhozinho que aparece do lado? Não sabe? Sabe sim, só que você não quer falar. Aparece uma lâmpada. É ou não é? Uma lâmpada brilhante. Agora, quando a pessoa fala assim, Eureka, isso significa necessariamente que o seu pensamento se dirigiu para uma lâmpada? Claro que não, porque a lâmpada aqui, ela está sendo utilizada de uma maneira metafórica. Ela representa uma grande ideia. A propósito, uma excelente ideia, daí essa exclamação, Eureka! Pense numa outra situação. Alguém dizendo assim, Senhor, me dê uma luz. O que a pessoa está pedindo, gente? Certamente essa pessoa, ao fazer esse clamor, ao se dirigir ao Senhor dessa maneira, ela não está pedindo para que o Senhor forneça para ela uma lanterna. Senhor, me dê uma luz. Ele não quer uma lanterna. Ela não quer um redirecionamento do sol na sua direção. Por quê? Porque luz, neste contexto, nesta frase, comunica uma outra coisa. Essa pessoa não está pedindo lanterna. Essa pessoa não está pedindo mais raios do sol para si. O que ela está pedindo é, Senhor, me ajuda. Porque eu estou diante de uma crise e eu não sei qual decisão tomar. E porque eu não sei qual decisão tomar, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de orientação. Por isso eu clamo, Senhor, me dê uma luz. Agora, certamente você também já ouviu, talvez já até utilizou essa outra frase. Eu não estou vendo nenhuma luz no final do túnel. Já usou essa frase? Quando você a utilizou? Você nem precisa me dizer. Eu não preciso ser adivinho para cravar que você utilizou essa frase para comunicar que você estava diante de uma situação em que não havia esperança. Eu não vejo luz no final do túnel. Você, quando disse isso, você não estava passando talvez ali pelo túnel Ayrton Senna e não vendo a sua saída. Não é isso que você está comunicando por meio dessa frase. Você está utilizando essa frase de uma maneira metafórica. Embora as palavras sejam conhecidas e os seus significados normais também, você os utiliza de uma outra maneira. E essa outra maneira comunica com clareza qual é a ideia que você tem em mente. Eu não vejo uma luz no final do túnel. Em outras palavras, eu não tenho esperança. Eu não vejo solução para o meu problema. Eu não vejo alguma alternativa diante de tudo isso que eu tenho vivido. E essa realidade, essa experiência vivida, aflitiva, sofredora, faz com que você perca a visão de luz, perca a perspectiva de que há esperança. E sabe por que há esperança, queridos? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E esse menino dado é a certeza de que nós temos esperança final, definitiva e permanente. Nós veremos isso no texto de Isaías, capítulo 9, um texto extremamente conhecido. E a ideia que eu quero extrair desta passagem é a seguinte: a esperança de um futuro luminoso está na dádiva do menino Deus maravilhoso. Vou repetir. A esperança de um futuro luminoso está na dádiva do menino Deus
maravilhoso. Dando continuidade a essa série que iniciamos alguns domingos atrás, na verdade no domingo passado, e esta série tem como título Nossa Luz. Bem harmonizado com a proposta do nosso texto, em que este termo luz é um termo muito importante, vocês verão que é assim. Então, por favor, abra sua Bíblia aí no texto de Isaías, capítulo 9, vamos ler inicialmente os versículos 6 e 7. A esperança de um futuro luminoso está na dádiva do menino Deus maravilhoso. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra e acabamos de ler o trecho no qual vamos refletir nessa manhã. Eu te peço, Senhor, ajuda e atuação poderosa do Teu Espírito, que no ministério dele ilumina nossa mente, nosso coração e aplica essa palavra ali. Nós pedimos que de fato ela penetre profundo como uma espada de 2 gumes e lance ali no nosso coração a santa semente, para que ela, como eu costumo dizer, brote com abundância e esse brotar se verifique claramente, concretamente no nosso viver diário, que a Tua luz, que brilha de forma incessante, seja percebida e nos guie na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos compromissos, onde o Senhor nos plantou, nos círculos de relacionamento onde o Senhor nos inseriu, para que o governo do Teu Filho se estenda por toda essa terra. Nós oramos assim, Senhor, e já te agradecemos por tudo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa luz. Amém e amém. Meus irmãos, deixe-me fazer um breve histórico, apresentar uma breve história de Israel para vocês, mas não do comecinho, porque o comecinho do comecinho já foi apresentado na semana passada. Então, na semana passada, nós chegamos até Moisés. E eu quero apresentar para vocês uma breve história de Israel a partir de Moisés. Vocês devem se lembrar que no texto da semana passada, Moisés estava ali às margens do Jordão, com os filhos do deserto, prestes a ocupar a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para os antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés não entraria na terra prometida, mas como seu último ato de liderança à frente do povo de Israel, ele precisava repetir a lei. Por quê? Porque aqueles que estavam prestes a entrar na terra prometida eram os filhos do deserto, ou seja, não eram os pais, não eram os primeiros a sair do Egito, mas os filhos deles. Porque os pais morreram, seus corpos foram tombados pelo Senhor no deserto por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa da desobediência ao Senhor. E Deus, disciplinando, operando juízo sobre aquele pessoal, matou os pais, mas os filhos seguiram no deserto e agora estão próximos de atravessar o Rio Jordão em direção a Canaã. Muito bem. O que acontece na sequência? Moisés morre. Só que Moisés tinha um auxiliar. O seu auxiliar estava sendo, claro, preparado para substituí-lo, porque Moisés já sabia que o seu auxiliar Josué iria assumir o seu posto.
iria ser o novo líder do povo de Israel. E por isso, sob a liderança de Josué, o povo agora atravessa o rio, vai em direção a Canaã para ocupar aquela terra. Porque, embora ela fosse ainda uma promessa, agora ela não era só uma terra por direito, digamos assim, mas uma terra que se tornaria posse de fato, porque agora o povo de Israel ia colocar o seu pé na terra. 40 anos no deserto, com os pés caminhando ali. Agora há um tempo de alegria se aproximando, e parte dessa alegria se fundamentava no fato de que aquele povo finalmente ia tomar posse da terra tão almejada, a terra prometida. Então, sob a liderança de Josué, o povo atravessa o Jordão, vai em direção à terra e começa a sua incursão de posse. O tempo passa, o povo se estabelece ali, Josué morre. E parece, queridos, que aquilo que Moisés fez com Josué, Josué não fez com ninguém. Porque não há indicação de nenhum líder específico que fosse substituir aquele homem. E aí nós entramos naquele período que é chamado o período dos juízes. Aí, na tela vai aparecer sob os juízes, talvez a melhor expressão não seja essa, sob os juízes, mas no período dos juízes, o povo entra em colapso. Muito provavelmente por causa de a ausência de uma liderança claramente instituída. Claro, nós tínhamos ali os chefes dos clãs, nós tínhamos os juízes, mas não havia uma liderança, digamos assim, onde a orientação do povo se concentrasse. E aí o povo entra num ciclo de pecado, juízo, arrependimento, livramento, pecado, juízo, levantamento de juiz, arrependimento, e o ciclo vai assim por todo o livro. E a frase que resume o livro de Juízes é aquela que diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era próprio aos seus próprios olhos, ou fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Para você que pensa que pós-modernismo é uma coisa de hoje, não é. Por quê? Porque quando você olha para o tempo dos juízes, o que você verifica lá? A cosmovisão pós-modernista, que assume como verdade que não existe verdade absoluta. O que existe? Uma verdade absoluta pessoal. Não existe uma regra, digamos assim, um conceito, um princípio universal que orienta todas as pessoas. O que existe, sim, é um princípio pessoal que orienta a minha vida, e isso sim é verdade, ainda que não seja verdade para você. O que é isso, traduzindo em termos mais populares? É cada um viver achando aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Juízes! Em outras palavras, nós temos o século 21 lá em Juízes. Nenhuma novidade. Sabe, gente, como diz aquele ditado, nada se cria, tudo se copia. E é exatamente isso que a nossa sociedade faz. Ela apenas está reproduzindo algo que há muito tempo já vinha acontecendo. E porque o povo vivia essa pós-modernidade, ou essa pós-verdade, ou essa pós-espiritualidade, o povo entrou em colapso. E aí, num dado momento, o que acontece? O povo clama por um rei, o povo olha ao seu redor, olha para os povos vizinhos e vê que todos aqueles povos tinham reis. Israel não tinha. O que Israel então faz? Israel rejeita a liderança, o governo, a presidência de Deus. Porque quando Samuel se aproxima de Deus e coloca diante dele, Senhor, o povo está pedindo um rei. O que Deus responde para Samuel? Não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Então o pedido de um reino era
Em outras palavras, da perspectiva de Deus, e portanto era isso, era rejeição ao Senhor. Mas Deus atende o pedido. Só que Deus já havia dado orientações a respeito disso, lá em Deuteronômio. O texto da semana passada tinha como contexto imediato justamente orientações de Deus para a escolha do rei. Então já havia inclusive preceito do Senhor, ordenança do Senhor, orientação do Senhor, inclusive para este ato, para esta prática da escolha de um rei. E aí vocês sabem, o povo escolheu Saul, Saul desobedeceu a Deus, desonrou o Senhor, e Deus coloca no trono aquele que ele chama de um homem segundo o seu coração. E ele estava se referindo a Davi. E sob Davi, aquele povo que estava em colapso, aquele povo que estava, digamos assim, pulverizado na terra prometida, esse povo finalmente é unificado. E é unificado agora num reino que tem no trono assentado o homem segundo o coração de Deus, Davi. E Davi, então, como parte das suas atribuições, obrigado, querido, como parte das suas atribuições, ele reina segundo esse coração, agradando ao Senhor, e unifica Israel. Agora Israel finalmente é de fato um povo territorial e politicamente unificado sob um reino forte, pujante, bem definido pelo Senhor e que prospera, e prospera muito, muito. Davi morre, seu filho Salomão assume o trono. E esse reino sob Salomão continua unificado até a sua morte. Porque com a morte de Salomão, seu filho Roboão assume, porque, lembram, o assumir o trono de Israel seguia uma filosofia dinástica, era uma dinastia, então o sucessor sempre era o filho do antecessor. Então Davi foi sucedido por Salomão, seu filho. Salomão foi sucedido por seu filho Roboão. Só que Roboão era um insensato. E sob Roboão, o que acontece? Aquele reino que por 80 anos estava unificado, se divide. Se divide em dois blocos. Um maior territorialmente do que o outro. O bloco maior era o reino do norte, chamado Reino de Israel. E o bloco mais ao sul, menor territorialmente, era chamado Território de Judá, o Reino do Sul. Então, depois que o filho de Salomão assume o reino, Israel se divide, Roboão continua no Reino do Sul, e quem vai reinar no norte é Jeroboão. Ambos insensatos, ambos fazendo aquilo que Deus reprova. A propósito, queridos, quando nós comparamos os dois reinos, o que nós verificamos é uma diferença importante entre eles. Por quê? Porque todos os reis do norte, em outras palavras, todos os reis de Israel não andaram segundo os caminhos do Senhor. Todos, sem exceção, 100% fizeram o que o Senhor reprova. E qual é a diferença em relação ao reino do sul? Nem todos os reinos do sul, nem todos os reis do sul foram infiéis ao Senhor. Alguns deles fizeram o que o Senhor aprova. Alguns deles agradaram muito ao Senhor. Mas seja como for, a realidade é que, embora tivéssemos ali no Reino do Norte todos desagradando ao Senhor, e embora tivéssemos aqui no Sul alguns agradando a Deus, o fato é que a atividade profética estava em vigor.
Os profetas estavam trabalhando. E esses profetas, eles tinham uma atividade. E essa atividade se intensificou nesse período de divisão do reino. Então, os profetas estavam trabalhando. Só que em função dessa nova realidade, a atividade profética se intensificou. E a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: com o que os profetas se ocupavam? Qual era a mensagem dos profetas? Sabe por que essa pergunta é importante, gente? Por uma razão muito simples. Porque normalmente quando nós pensamos, ou popularmente se pensa a respeito de profeta, se pensa naquela pessoa que fica prevendo futuros. É uma espécie de adivinho. É alguém que fica fazendo previsões a respeito de coisas que ainda não aconteceram. O pensamento popular a respeito dos profetas é basicamente isso, é um adivinho. É um preditor. É uma espécie de mandiná. Ok? O pensamento popular tem esse tipo de mentalidade a respeito dos profetas, só que isso está muito distante da realidade. Sabe por quê, meus queridos? Porque o profeta não se ocupava majoritariamente com previsões futuras. Antes do profeta lidar com questões futuras, ele lidava com questões presentes. Porque o profeta ele era levantado pelo Senhor para proferir uma mensagem. E a sua mensagem, que é chamada de profecia, ela consistia basicamente da denúncia do pecado do povo. O profeta era levantado pelo Senhor para dizer: povo de Deus, Israel, Judá, vocês não estão andando segundo o caminho do Senhor, vocês estão desobedecendo a Deus, vocês estão transgredindo os preceitos, os decretos, a lei de Deus. E a própria lei de Deus, particularmente quando nós olhamos ali para Deuteronômio capítulo 28, o que nós vemos ali? Nós vemos as bênçãos da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, quando o profeta proferia a palavra de juízo do Senhor, o que ele fazia? Ele fazia isso com base naquilo que já estava revelado, gente. Ele fazia isso com base em Deuteronômio capítulo 28, e lá tem uma descrição, uma lista de maldições que Deus aplicaria para o seu povo caso ele rompesse com a palavra de Deus, rompesse com a lei de Deus. Portanto, nem os juízos proferidos eram uma revelação que aconteceu de imediato na cabeça do profeta, não. Porque o profeta era um conhecedor da palavra de Deus, era um conhecedor do Pentateuco, era um conhecedor de Deuteronômio capítulo 28, e ele olhava para lá e via: olha, o povo pecou, então isso que está escrito vai acontecer. Aonde normalmente se encontrava o elemento preditivo da profecia? Se encontrava na especificidade do juízo. Em outras palavras, como exatamente, onde, às vezes quando o juízo ia acontecer. Então, nesse sentido, é esse o aspecto normalmente preditivo da profecia. Agora, a profecia, ela não era caracterizada unicamente por meio dessa prática. A profecia ela não era caracterizada apenas por uma palavra de juízo e como esse juízo seria aplicado pelo Senhor. Porque normalmente a profecia, depois de indicar o juízo do Senhor sobre aqueles que romperam com ele, depois dessa palavra sempre vinha uma palavra de esperança. Sempre, sempre. Vem juízo, mas o juízo não é definitivo. Não é. E a prova disso é que sempre depois da palavra de juízo vinha uma palavra de esperança que basicamente ela se apoiava e indicava que haveria um renovo mediante arrependimento.
Essa era a atividade do profeta. E Isaías foi colocado pelo Senhor em atividade. Ora, se os profetas se ocupavam com essas coisas, você pensa que Isaías se ocuparia com uma outra coisa? Não. Isaías entra em atividade. E a sua atividade é dar continuidade a esse ofício profético. Ele vai fazer exatamente esta coisa. É interessante que quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, o primeiro capítulo que nós lembramos é o capítulo 6, não é verdade? É o capítulo mais badalado, que é o capítulo do chamado de Isaías, não é? No ano em que o rei Uzias morreu, não é? Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e na presença dele havia querubins, e esses querubins tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e etc e tal, e eles todos entoavam diante do Senhor a seguinte frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A gente lembra disso. A propósito, esse é um texto que é muito utilizado para missões, não é verdade? Porque esse é o texto em que, embora Isaías reconheça o seu pecado, olha, eu sou um homem de impuros lábios, que vivo no meio de um povo de lábios impuros, e aí o Senhor fala: quem enviarei? E aí nós conhecemos a resposta de Isaías, nós conhecemos? Ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Conhecemos ou não conhecemos isso? Sim ou não? Sim. Mas sabe qual é o trecho deste capítulo que nós, por vezes, desprezamos? É o trecho seguinte, quando Deus diz como vai ser o ministério de Isaías. E sabe como que vai ser? Ele vai falar e ninguém vai ouvir. Ele vai pregar e ninguém vai aceitar. Ele vai proferir as suas palavras e todos o rejeitarão. Nesse sentido, o ministério de Isaías foi plenamente bem-sucedido. Porque Deus indicou: você vai pregar e ninguém vai ouvir. Isaías pregou, ninguém ouviu. 100% de sucesso. É muito interessante porque essa continuidade do capítulo 6 de Isaías deve reverter a nossa perspectiva de sucesso ministerial. Porque normalmente o que nós fazemos? Nós associamos sucesso a números. Está bombando. Por que está bombando? Porque está cheio de gente. Este é um sinal seguro, consistente, no qual nós podemos confiar de que, de fato, aquele ministério está sendo bem sucedido? Sabe qual é a resposta? Não necessariamente. Não necessariamente. E deixa eu abrir um parênteses, eu sempre falo isso aqui, gente. Eu não padeço de numerofobia, mas também não padeço de numerolatria. Não tem problema nenhum com números. A igreja do Senhor foi feita para crescer. Foi. Agora, como esse crescimento se dá, é o Senhor quem define, não somos nós. Nós não temos e não podemos e não devemos confiar nesses livros que dizem: olha, faça isso, aplique essas técnicas e a sua igreja vai bombar, a sua igreja vai ficar cheia de gente. Mas que tipo de gente vai encher essa igreja? Gente comprometida com o Senhor, gente que ama Cristo, gente que está, de fato, sendo discípulo do Senhor e caminhando nesse discipulado. Aí que está a questão. O ministério de Isaías foi plenamente bem sucedido. Ele falou, ninguém ouviu. O ministério de Isaías aconteceu durante o período, quando nós olhamos para o capítulo 1, que é um capítulo que às vezes passa batido da gente, né? Isaías fala do período do seu ministério. Quando nós vamos lá para o capítulo 1, nós lemos a palavra dele dizendo assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados. Perceberam? Durante. Então, a palavra do Senhor aqui está indicando o tempo, o período no qual esse ministério estava em vigor. E ele fala, durante o reinado de Uzias,
Jotão, Acás e Ezequias. É verdade que Isaías foi chamado no último ano do reinado de Uzias, no ano em que o rei Uzias morreu. Então, o seu ministério começou ali, nesse último ano, e foi se desenvolvendo ao longo de outros 3 reinados. Jotão, 16 anos. Acás, 16 anos. Ezequias, 29 anos. Agora, vocês sabem quantos anos reinou Uzias? 52. É tempo pra caramba. Então imagina o impacto que a morte desse rei não deve ter produzido. É por isso que essa expressão ali no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, é uma expressão usada por Isaías muito reveladora. Talvez ela possa revelar a apreensão do coração do profeta diante desse novo cenário. Um rei que atravessou décadas reinando, 5 décadas, agora está no túmulo. O que será de nós? Há luz no final do túnel. Então, Isaías, ele profetiza nesse período. Onde? O texto diz, na verdade, o texto de Isaías vai nos dar algumas informações, porque Isaías, ele prega a sua mensagem em Jerusalém, basicamente. Ele praticamente não sai dali. Agora, isso não significa que as suas profecias não tivessem relação com o reino do norte. Por isso que, de um modo geral, os estudiosos afirmam que, embora a profecia de Isaías fosse primordial e principalmente direcionada para Judá, o reino do sul, ela tinha respingos do reino do norte. A propósito, Isaías, ele foi contemporâneo à queda do reino do norte. Ou seja, quando o reino assírio, o império assírio, em 722, levou o reino do norte cativo. E tudo aquilo ali era cumprimento da palavra do Senhor. Porque em Deuteronômio capítulo 28, uma das maldições previstas ali era o quê? O desterro. Era o exílio. Então, a palavra do Senhor, em 722, mesmo depois de muitos profetas terem sido levantados por ele para indicar, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, o exílio vai vir, vocês serão desterrados, vocês vão para uma terra que vocês não conhecem, para um povo cuja língua vocês desconhecem, vocês serão estrangeiros nessa terra, vocês sofrerão, se arrependam. O povo não se arrependeu. O que aconteceu? A palavra do Senhor se cumpriu, o povo foi exilado em 722. Só que Isaías, ele está no reino do sul. Esse reino do sul, ele, em função também dos reis fiéis ao Senhor, não é exilado de imediato. Mas alguns outros reis lá no reino do sul serão infiéis. E a mesma palavra é direcionada para aquele povo. O exílio vai vir. Vocês serão desterrados. Isso aconteceu em 586. Mas Isaías não viveu para ver isso. Não viveu para ver isso. Mas aconteceu. Então Isaías, ele profere a sua palavra, ele desenvolve o seu ministério ali em Judá, reino do sul, mas a sua profecia extrapolava as fronteiras daquele reino. Tudo isso, gente, é importante para o nosso capítulo 9. Tudo isso é importante, porque todas essas informações, elas fazem sentido para o que vai acontecer nesse capítulo 9. Qual é o contexto do capítulo no qual os 2 versículos que lemos e no qual vamos refletir, na verdade, isso é parte da nossa reflexão. Qual é o contexto dessa passagem? O reino agora é o reino de Acás. Então já havia passado cerca de 17 anos. Uzias já havia morrido, Jotão já havia reinado, agora quem está no trono é Acás.
E Acaz, diante das ameaças dos filisteus e outros povos, achou que deveria fazer uma aliança e pedir ajuda para o imperador assírio. E isso foi, na verdade, uma rejeição ao Senhor. Porque Acaz deveria e foi chamado para confiar em Deus, e não nos exércitos, não no poderio assírio, que já tinha demonstrado com muita clareza que tinha tudo isso mesmo. Porque os reinos faziam fronteira. Certamente o rei Acaz sabia do que tinha acontecido no Reino do Norte. Ele sabia do poderio do rei da Síria. E, portanto, se vendo ameaçado por outros povos, ele conclui: se eu me aliar a esse cara, eu vou me garantir aqui. Vou me aliar a uma pessoa extremamente poderosa, a um rei extremamente poderoso, com um exército muito capaz e poderoso. Isso vai ser suficiente para me proteger Judá desses povos inimigos, entre os quais estava os filisteus. Só que essa postura desagradou profundamente o Senhor. E aí, isso se configurou como uma rejeição. Isaías é levantado para profetizar para Acaz. E o que ele profetiza? Ele profetiza um tempo de aflição, um tempo de fome, um tempo de trevas. Tempo de trevas. Claro, Isaías, ele usa essa terminologia não de forma literal, mas metafórica. As trevas aqui, elas são um termo que resume essa experiência aflitiva, terrível, pela qual Judá passaria. Aflição, tristeza, fome. Essa seria uma realidade que se agigantava diante do pecado de Acaz e, consequentemente, do seu povo, consequentemente, do reino do sul. Então, Isaías profetiza isso. Mas lembram? A profecia não se concentra apenas na palavra de juízo. A profecia normalmente vem acompanhada de uma palavra de esperança. E a profecia de Isaías, ela vem acompanhada com essa palavra. Tem juízo? É claro que tem, porque foi indicado. Vai ter aflição, vai ter fome, vai ter tristeza. Um período vai ser de trevas, um período de grande escuridão. Mas há um ponto de inflexão na profecia de Isaías. E este ponto de inflexão é uma conjunção adversativa muito conhecida por nós, o famoso contudo. E esse contudo se encontra no primeiro versículo do capítulo 9, que diz assim: contudo não haverá mais escuridão. Perceberam aqui? Essa escuridão está associada a quê? A aflição, tristeza, fome, a ameaça de desterro. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro haverá a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Sabe o que acontece, queridos? Esse, contudo, é o ponto de inflexão, é o ponto de mudança, é a dobradiça. Nesse lado da dobradiça tem a palavra de juízo. Aí a dobradiça, aquele instrumento articulado que une as duas placas, é o contudo. E o contudo muda a direção de juízo para esperança. Não haverá mais escuridão. O que nós veremos então a partir daqui? Muitas mudanças acontecendo. Mudanças extraordinárias, queridos. Mudanças extraordinárias. O próprio texto que nós lemos
faz uma comparação entre passado e futuro. A propósito, esse capítulo vai se ocupar com isso, sempre fazendo esse jogo, sempre fazendo essa comparação, sempre colocando um do lado do outro para que as pessoas pudessem perceber a grande mudança, a mudança extraordinária que seria promovida pelo Senhor. Olhe para o passado. O passado é um passado de humilhação. Contudo, o futuro é um futuro de exaltação. É assim que diz aqui logo no começo. Não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou, mas no futuro honrará. Passado, humilhação. Futuro, exaltação. Quando nós olhamos para o passado, o que o passado tem? Como é que ele é descrito? Pelo que ele é caracterizado? Ele é caracterizado por uma densa escuridão, densas trevas, densas nuvens. Mas a palavra de esperança dada pelo profeta Isaías é que no futuro raiará uma grande luz. Veja só o que diz na sequência, versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu o quê? Viu uma grande luz. Uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías está concentrado nessa realidade maravilhosa, nessa mudança extraordinária. E essa mudança extraordinária vem acompanhada de uma realidade, de um futuro luminoso. Isso é um tremendo contraste com aquele passado trevoso. Mas não só isso, porque o passado foi caracterizado por aflição e fome. E o futuro? Veja só o que diz a sequência do texto. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Falou de aflição aqui pouco tempo atrás. Falou de fome, falou de tristeza. Agora ele diz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Perceberam? Alegria, alegram, regozijam, exaltam. O que Isaías está falando aqui por meio dessa profecia? Que a alegria é indizível, é incomparável. A tristeza que vocês viveram foi tremenda. Foi aflitiva, foi dolorosa, vocês sofreram. Mas quando essa luz raiar, vocês vão se esquecer de tudo pelo que vocês passaram, porque a alegria será sobremodo grande. A luz vai raiar e ela vai apagar, dissipar toda a escuridão. Ele fala, continua, pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Fala de opressão, a canga que estava sobre os seus ombros, peso, e a vara de castigo do seu opressor, disciplina. Como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Um passado de aflição, de tristeza, de fome, substituído por um futuro de alegria e paz. Vocês perceberam que ele faz referência a guerreiro, faz referência a vestes de soldados? Tudo isso será queimado como palha no fogo. Em outras palavras, a paz vai se estabelecer. E não é essa paz que se canta todo final de ano, música chata pra caramba. Hoje é um novo tempo. Que música chata. E todo mundo lá, é nossos dias, as alegrias. Para, gente, isso aí não é nada. A pessoa pode vestir camisa branca, camisa amarela. Isso não significa paz. Paz é aquilo que a luz de Deus promove, é aquilo que a luz de Deus traz para nós. E é exatamente isso que o profeta Isaías vai falar, gente. A luz vai raiar. Todas essas coisas, queridos, todo esse futuro aqui tem uma causa. Tem uma causa. Que
causa é esta? Versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Perceberam? Porque um menino nos nasceu. Essa é a causa. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Perceberam? Esse menino é uma dádiva. Por que ele é uma dádiva? Abner, a gente é alfabetizado. A gente sabe ler. O texto diz: porque o menino nos foi dado. Dádiva. O menino é uma dádiva. E veja só, o texto diz que o governo está sobre os seus ombros. Esse menino, ele é rei. Para que ele seja um rei legítimo, ele precisa ser filho de Davi. Para que ele de fato possa ocupar esse trono. E porque essa profecia é proferida no contexto do reino de Judá, era esperado que assim fosse. Esse menino, que nós não sabemos quem é agora, falando do ponto de vista das pessoas que receberam essa profecia, esse menino certamente é filho de Davi. Ele será o cumprimento da aliança que Deus fez com o seu servo. Ele será. Por quê? Por causa das descrições que são feitas a respeito dele. Basicamente, afirmações relacionadas ao seu caráter e à sua atividade. Basicamente relacionadas a quem ele é e aquilo que ele fará. Quem será esse menino? Este menino será alguém como nenhum outro em toda a história de Israel. Ele será incomparável. Por quê? Porque ele será chamado maravilhoso conselheiro. Ele será chamado Deus poderoso. Ele será chamado Pai eterno, uma tradução mais literal, Pai da eternidade. E, portanto, essa é uma dica de que esse menino é uma pessoa sobrenatural, é uma pessoa divina, porque se ele é Pai da eternidade, isso significa que ele é maior que a eternidade. E para ser maior que a eternidade só pode ser Deus. Esse menino será então um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe do quê? Da paz. Coisa que o povo de Israel não via. Viu durante alguns momentos da sua história, mas boa parte dela foi caracterizada por guerras, invasões, morte, sangue, aflição, sofrimento, dor, lágrimas, choro, ranger de dentes, desespero. A história do povo de Israel é marcada por isso. Só que este menino será como ninguém, como nenhum outro, porque ele definitivamente estabelecerá a paz, que não é aquela que é cantada pela Globo no final do ano, não é. Quando você pensa, por exemplo, em Salomão, Salomão é tido, como de fato foi, um dos maiores sábios que pisou nessa terra. O maior sábio. Mas ele perde para alguém. Por quê? Porque Salomão, ainda que fosse um competente conselheiro, ele não era o maravilhoso, o extraordinário, o incomparável conselheiro que seria aquele menino. Aquele menino. Maravilhoso conselheiro. Você deve se lembrar daquele episódio em que duas mulheres se apresentam diante de Salomão, disputando uma criança. Lembram disso? Vocês lembram do veredito de Salomão? Como ele lidou com aquele caso? Como ele agiu como um justo juiz? Nós olhamos para aquele episódio e concluímos: cara, Salomão é o cara. E de fato foi. Mas quando você lê a continuidade do livro dos reis, por exemplo, você vê esse grande rei, esse grande sábio, pecando da maneira mais insensata possível.
como nem a pessoa mais ignorante seria capaz de fazer. Sim, este sábio. Mas o menino que é a dádiva do Senhor para nós, esse menino que nos nasceu, esse menino que se nos deu, que nos é dado, é um maravilhoso conselheiro que não cai nas armadilhas do pecado, porque ele é sem pecado. Ele vive as nossas dores, ele sabe da nossa realidade, ele se compadece da gente, ele se identifica conosco. A propósito do próprio fato de se tornar homem, de nascer, já é uma prova, já é uma evidência dessa identificação. Mas diferente de todos os que pisaram na terra, ele se compadeceu, mas sem pecado. Sem pecado. Portanto, esse menino seria tudo o que ninguém foi até então. Mas mais do que isso, ele não só seria incomparável, ele faria coisas extraordinárias e também incomparáveis, porque o texto diz: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Gente, é paz para sempre, é paz contínua, é paz perene, regular. Essa será uma realidade estabelecida. Pergunta: você já viu algo parecido? Claro que não, gente. Claro que não. Porque esse tempo de paz foi inaugurado, mas ainda não foi plenamente completado. Mas a sua inauguração é a evidência, é o sinal, é a luz que brilha indicando aquilo que ainda falta será cumprida. Então, queridos, este menino será rei e o seu reino vai se estender por todo o globo. Todo o globo. E todo o globo desfrutará dessa paz que ele oferece. De acordo com o Novo Testamento, quem é esse menino? Porque aqui no tempo de Isaías as pessoas não sabiam quem era. O que havia apenas era o anúncio da sua vinda, mas não a descrição detalhada a respeito da sua identidade. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, eu peço que você vá lá para Lucas, capítulo 1. Em Lucas, capítulo 1, a identidade é revelada. Lucas, capítulo 1. A identidade é revelada. Capítulo 1, versículos 31 a 33. O anjo se aproxima de Maria e diz essas palavras: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, atenção aqui, lhe dará o trono de seu pai, quem? Davi. E o que acontecerá? Ele reinará para sempre. O que Isaías falou daquele reino lá no capítulo 9? Seu reino não terá fim, será para sempre. Opa! Seu reino jamais terá fim. A gente vai para Lucas capítulo 2. A partir do versículo 8 até o 14, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: o que é de praxe, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria. Perceberam aqui? Boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje, na cidade de quem? Na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.
isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e o que? Paz! Atenção! Paz! Onde? Na terra dos homens aos quais ele concede dádiva. Ele concede dádiva, o seu favor. E aí nós vamos ali para João, capítulo 1. João 1. Veja só o que o apóstolo João diz. Versículos 1 a 9. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele é Deus poderoso. Palavra ali de Isaías. E ele continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era o quê? Era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João, não era a luz. João Batista, tá bom, gente? Não João Apóstolo. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. E ali no capítulo 8, versículo 12, que é um texto extremamente conhecido, em que o personagem principal, o protagonista, se autocaracteriza, se autodenomina, dizendo assim, falando novamente ao povo: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nossa luz. Luz que nos foi dada. Dádiva do Senhor. É por isso que nós podemos afirmar com toda a convicção a esperança de um futuro luminoso está na dádiva do menino Deus Todo-Poderoso ou Maravilhoso. Vejam, há um detalhe ali em Isaías muito interessante. O texto diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios no caminho do mar, junto ao Jordão. Sabe a que região Isaías está se referindo aqui? Ao extremo norte de Israel, onde uma pessoa desenvolveu o seu ministério. Norte, Galileia dos gentios. A quem Isaías está se referindo? Quem é essa pessoa segundo o Novo Testamento? Jesus. Jesus. Por isso, nós afirmamos: a esperança de um futuro luminoso está em Jesus, que é a dádiva, está na dádiva do menino Deus maravilhoso. Meus amados, o que o Natal tem a ver com Isaías? Qual é a relação entre este advento e esta profecia? Tem tudo a ver. Porque Natal, a partir daquilo que nós aprendemos aqui, Natal, a partir do que nós vimos no texto de Isaías, Natal é o nascimento de uma esperança final. E quando eu digo nascimento de uma esperança final, eu quero dizer uma esperança definitiva. Ninguém vai superar Jesus.
Se você precisa de esperança em qualquer área da sua vida, você pode ter certeza, você não vai encontrar mais esperança em outro lugar do que em Jesus. Natal é o nascimento da esperança definitiva. Mas Natal não é só isso. Isso já é muito, isso já é demais, isso já é extrapolante. Mas Natal, como se não bastasse o que acabamos de dizer, Natal também é um presente que Deus nos dá. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O céu se abriu e desceu um presentão. E é triste quando o maior presente é oferecido, as pessoas o rejeitam. Mas essa é a realidade. Natal é dádiva de Deus, é um presente do Senhor para nós. É uma dádiva dos céus. E, portanto, não há nada na terra que faça frente, que se equipare, que se equalize, que se harmonize, que seja do mesmo patamar que esse presente que é Jesus. Além disso, o Natal, ele é a certeza da reversão das trevas. É isso aí. Porque no passado era trevas. Em Jesus brilhou uma maravilhosa luz. E finalmente, a partir do que vimos aqui em Isaías, Natal é o zelo do Senhor cumprido. A propósito, eu até pulei um slide aí, não foi desse? Acho que pulei, né? Porque a causa dessa mudança é Jesus. A causa é Jesus. E qual é a garantia dessa causa? O texto de Isaías termina dizendo assim: o zelo do Senhor dos Exércitos o fará. Essa palavra que é traduzida por zelo, ela também admite a tradução de ciúme. É claro que essa não é a conotação aplicada a esse texto, mas o ciúme é minimamente ilustrativo para nós. Isso indica que há um envolvimento emocional de Deus com isso. Isso significa que Deus está entranhamente envolvido no cumprimento, no fornecimento, na disponibilização dessa luz. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará. Quando Isaías encerra a sua profecia dizendo isso, sabe o que isso significa? Significa, vai acontecer. Nada vai impedir. Vai acontecer. É garantido. E, portanto, o Natal, a partir disso, é o zelo do Senhor cumprido. Nós olhamos, Deus, o Senhor fez mesmo. O Senhor falou e o Senhor cumpriu. Assim é Deus. Então, essas são afirmações que nós podemos construir, que nós podemos elaborar a partir daquilo que acabamos de ver. E elas servem de direção para as formas pelas quais nós podemos responder ao Natal, que é caracterizado dessa forma. Ora, se o Natal, ele é o nascimento da esperança definitiva, isso significa que nós nunca podemos perder a esperança. Então, a orientação que esse texto nos dá é essa: nunca perca a esperança. Você é um crente no Senhor Jesus, você é um discípulo de Cristo, você creu no Evangelho, você anda segundo a direção dessa luz. Então, a você não falta, nunca faltará esperança. Porque no dia em que você disser assim, eu não tenho mais esperança, você está dizendo e comunicando um contra-evangelho. Porque o evangelho que nos foi dado, que lhe foi dado, é a garantia de uma esperança contínua, perene, para todo sempre.
Nunca perca a esperança. Por outro lado, nós aprendemos a partir de Isaías que o Natal é uma dádiva, é um presente de Deus. Ora, se Deus nos dá um presente, quando alguém nos presenteia, a propósito, você que tem filho pequeno e no dia do aniversário desse filho ou filha, alguém chega com um presentinho, às vezes o pacote é maior que a criança que está carregando, lembra disso? Chega a criança lá, ó, aí dá para o aniversariante. Aí o aniversariante recebe, a tendência dele é fazer o quê? Pegar o presente, ó. Não é assim? Mas o que o pai ou a mãe fala? Ei, menino, agradeça. Não é assim? Vocês pais já fizeram isso. Então, se Deus nos dá esse presentão, agradeça pelo presente oferecido. Seja agradecido. Louve o Senhor. Engrandeça-o. Exalte. Porque esse presente não é um presente pequeno, ele é incomparável, gente. Além disso, se é um presente, aproprie-se dele. Não é? Às vezes, a gente monta lá aquela árvore de Natal e coloca um monte de presente, pacote ali ao redor dela, não é assim? Às vezes aquele pacote, às vezes tem um pacotinho que a gente esquece ali. Mas é um presente. Aproprie-se dele. Abra o pacote. Desfrute dele. E a maneira de desfrutar desse presente, queridos, não é outra senão fé. Creia, deposite a sua confiança, dependa deste presente, dessa dádiva do Senhor para a sua vida. Então não apenas agradeça, mas aproprie-se. E aproprie-se pela fé. Creia no Evangelho. E a luz vai raiar. E você vai desfrutar dos benefícios que ela tem para oferecer. Além disso, não confie, não deposite a sua confiança nas trevas. Gente, olha só. Quando a gente olha para o Brasil, dá desânimo, não dá não? Dá muito, né? Sou profeta não, mas vai piorar. Vai piorar. A gente já sabia que ia ser ruim. Já sabia. Mas vai piorar. É isso aí. Tá bom? Vai piorar. A gente pode confiar em outros governos que podem, de fato, promover grandes mudanças e melhorias para o nosso país. A gente pode confiar. E não tem problema quanto a isso. Mas essas melhorias não vão oferecer aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus. Porque qualquer melhoria que seja feita e que será bem-vinda, não estou negando isso, qualquer boa melhoria, se é melhoria, é boa, né? Qualquer melhoria que for feita, ela no máximo vai se concentrar nas coisas dessa terra. Mas aquilo que a nossa luz oferece extrapola esta existência, extrapola a terra. Ela vai se espalhar, se estender por toda a eternidade. Então pare de confiar nas ofertas das trevas, porque porque o nosso Senhor já ofereceu luz. Luz. E finalmente, há promessas que Deus ainda não cumpriu, que estão inclusive relacionadas com o menino que nos nasceu. Sim, ele não cumpriu. Mas isso não significa que ele deixará de cumpri-las. Ele vai cumpri-las. O menino já nasceu. O menino já nos foi dado. Tem outras etapas que precisam ser vencidas, sim, mas elas o serão. Deus cumprirá a sua palavra. Então, confie no zelo do Senhor, porque o zelo do Senhor dos Exércitos o fará. O fará. Então confie. Eureka é uma exclamação cuja figura vem acompanhada de um balãozinho onde está lá uma lâmpada. A pessoa que disse isso não estava pensando numa lâmpada, estava pensando numa grande ideia que teve.
Pessoa que diz, Senhor, me dá uma luz. Essa pessoa não está pedindo uma lanterna, um redirecionar do sol na sua direção, de modo que ele raie melhor ali. Não, essa pessoa está pedindo ajuda, ela está clamando por socorro. Quando nós pedimos luz, nós pedimos por socorro. Quando nós dizemos, olha, não temos uma luz no final do túnel, é uma pessoa que está pedindo socorro, mas que perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Não tem luz no final do túnel. É isso que ela quer dizer. A esperança se dissipou. Se dissipou? Não. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele é nossa luz. A esperança de um futuro luminoso está na dádiva do menino Deus